Olá, bicho lovers! Recebemos diversas perguntas a respeito de manejo de jabuti e preparei umas dicas especiais a respeito do terrário, aonde a gente deve criar esse animal. Primeiro vamos nos lembrar que o jabuti é um animal que vive o tempo inteiro em vida terrestre e não devemos confundir com os cágados. Em cativeiro nós encontramos duas situações, quando esse animal é criado em ambiente externo e quando esse animal é criado em ambiente interno, dentro de um apartamento, por exemplo. Então vamos verificar essas duas situações e o que a gente deve adaptar de uma situação para outra. No caso do animal que vive em um ambiente externo, devemos providenciar abrigo para dias frios. Temos algumas opções de abrigo nesses casos e é importante que tenhamos aquecimento dentro desse local. E toda vez que a gente fala em ter aquecimento, a gente tem que ter um termômetro para regular essa temperatura. Nesse caso é importante que o local em que ele vai ser abrigado é um local que não pegue fogo. Se você vai colocar um aquecedor dentro de uma casinha de madeira, por exemplo, pode ser que ela queime, então tome bastante cuidado. Nessa foto temos uma dica bem interessante a respeito de como providenciar uma casinha. Você pode fazê-la de cimento, por exemplo, ou então em alvenaria. E dentro dela, aí sim você pode colocar um aquecedor e junto com o aquecedor um termômetro. Outra coisa importante de se verificar é onde o animal vai beber água. Existem pessoas que fazem como se fossem umas banheirinhas mesmo para o animal beber água. Tem que ter bastante cuidado com a higienização e tem que ser um local que não seja muito profundo, muito fundo, né, para o animal não se afogar. Os potes de água e comida devem ser preferencialmente de barro. Podem ser usados aqueles potes com aqueles pratinhos de planta. Só tem que tomar cuidado porque os animais entram dentro desse local, né? Tanto no pote de água quanto no pote de comida. Então a higiene deve ser redobrada. Agora, na falta do ambiente natural, como a gente deve proceder? Primeiro é importante verificar que mesmo que o animal more num apartamento, você deve providenciar um ambiente que você possa modificar, pelo menos modificar minimamente para que esse animal consiga morar nesse local. O substrato é um grande problema. Não existe um consenso a respeito de qual é o melhor substrato para ser usado. E o substrato é onde o animal pisa. Então, se você for usar pedrinhas, o animal pode ingerir. E isso também acontece com grama sintética, por exemplo. Normalmente são substratos que eu não recomendo. A serragem, ela propicia a aparição de parasitas de pele, que também são grandes vilões na criação do jabuti. Folhas secas, existem substratos feitos de folhas secas, que é o que mais se equipara ao que os animais têm na natureza. Mas eles também podem causar problemas de pele. O que eu particularmente acho que é o mais indicado é a areia mesmo, só que ela tem que estar limpa e seca. Quando a gente fala de areia, podemos pensar na areia de gato, mas teria que ser aquela areia bem fininha que o animal não vai ingerir. E se você for pensar em areia igual areia de construção, ela pode ser utilizada, mas não se esqueça que essa areia tem que ser trabalhada. Tem que colocar esticada no sol, tirar toda a umidade, porque se você pegar a areia úmida, uma areia de praia, por exemplo, com contaminação e levar para sua casa, você pode ter problema. Então, como a gente monta o local? Providencia uma bandeja, ela pode ser inclusive feita de madeira, um quadrado de madeira, né? Com uma certa altura para você preencher com areia. No local em que você for colocar o pote de água e comida, você pode utilizar aqueles tablados de plástico que são comercializados em casas veterinárias para o cachorro não pisar no xixi, alguma coisa assim.
porque aí se cai água e cai comida, não vai cair em contato direto com essa areia, não vai ficar molhada e não vai proporcionar proliferação de fungo, bactéria, essas coisas assim. E embaixo desse tablado pode ser que exista areia, dependendo da forma como que você monta, e aí você vai ter que tomar bastante cuidado de higienizar essa parte do fundo. E em cima, então, você coloca os potes com água e comida, os mesmos potes que você usa em vida livre, você pode usar também aí nesse cativeiro, né, nesse ambiente fechado. E no ambiente fechado a gente ainda vai ter um agravante, que ele não vai ter incidência de luz de sol. Então é importante que você providencie, além do aquecedor e do termômetro, uma lâmpada UV, para que ele possa ter então essa fonte de luz que seria do sol através da lâmpada UV. O tamanho ideal da caixa vai variar muito com o tamanho do animal. Se for um animal pequenininho, você pode ter uma caixa menor. Se for um animal maior, você vai ter que ter uma caixa maior. E o ambiente dentro da sua casa tem que ser grande também. A gente não pode esquecer que um jabuti filhotinho ele é bem pequenininho, mas um animal maior, um animal adulto, ele pode ficar bem grande. Então, quando você for pensar no ambiente, você tem que pensar no tamanho dessa caixa. Ela tem que ter, conforme aí o tamanho do animal, um ambiente que você possa colocar a toquinha, né, o local que ele vai ficar com o aquecedor, mas que tenha uma distância grande desse aquecedor para que o animal possa controlar ele mesmo se ele quer ficar no ambiente mais quente ou se ele quer ficar no ambiente mais frio. E o ideal é que o alimento esteja aí no meio do caminho. A gente não pode esquecer que a temperatura desse animal regula com a temperatura do ambiente e que se ele estiver num ambiente muito frio, ele não vai se alimentar. Essas são umas dicas práticas, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o ideal é que o seu animal seja acompanhado por um veterinário e então, nesse caso, para montar todo esse terrário que a gente falou, você vai ter um veterinário orientando especificamente o ambiente que você tem. Isso é o ideal, para mim é até essencial. Mas aqui estão algumas dicas para você que já tem um animal, vai detectar que tem alguma alteração, algum problema, e aí você pode corrigir. Continue com a gente e nos vemos aqui no Bicho Saúde e Companhia.